Eu tenho dito aqui, não é só uma vez, são diversas vezes, sobre o que está por vir, algo esquisito, algo terrível está por acontecer. Será que são as vacinas? Não sei, pode ser, mas pode ser outra coisa também. Na verdade, nós não sabemos o que é, mas temos certeza que algo está para acontecer, isso é evidente. A MTV, com aquele comercial dela, assustou muita gente. A FEMA, com o comercial oficial do governo, assustou muito mais gente ainda. Mas os sustos não param por aí, nem acabaram não. Uma empresa também dos senhores do mundo, de fabricação de automóveis, colocou uma propaganda de um carro que está causando terror. E aqui mais uma vez fica uma pergunta: o que esses camaradas estão tramando contra nós? Um dia estranho, o mais estranho dos dias estranhos. Lá no horizonte o sol não apareceu. Mas o que apareceu foi a força que existe dentro de nós. Para não se assustar, não se desesperar, para fazer o que se faz todos os dias. As pessoas trabalharam como se fosse o começo de tudo. Enfrentaram o desconhecido com a paixão de cada dia. Desse dia que não teve manhã nem noite. Mostrando a todo mundo do que uma pessoa é capaz. Porque enfrentar o desconhecido é um trabalho de todo dia. Mesmo nos dias mais estranhos. Alguns acreditam que essa história é um conto, uma fábula. Outros dizem que o sol merecia um descanso. Nova Ford Ranger, para enfrentar o que você conhece e o que ainda não conhece. Você já me ouviu falando aqui outras vezes que o ano 11 é um ano muito importante para os senhores do mundo, porque eles creem na questão de que o 11 seja o número do Deus deles e que o 10 seria, no entanto, o número do Deus Yahvé, e o deles sendo 11 seria um passo além de Deus. Pois bem, 2009 é um ano 11 para eles, porque nós temos o 2 mais o 9, 11. Assim também, 1901 foi ano 11 para eles. 9 mais 1, mais 1. Da mesma forma, o ano 1910 também foi ano 11. E neste ano de 1910, os senhores do mundo criaram diversas redes para nos aprisionar, diversos métodos para nos escravizar, que estão funcionando e muito bem, cumprindo seu papel até os dias de hoje. Eu vou me atentar aqui nesse exercício que vamos fazer em apenas um desses investimentos que os senhores do mundo fizeram em 1910, o último ano 11 antes de 2009. Chama-se o Banco Central Americano, ou a Reserva Federal Americana. O que aconteceu nesse ano? Nos Estados Unidos, na Geórgia, coincidência ou não, onde estão as placas guias que trazem ali as 10 metas dos senhores do mundo quanto à humanidade, e que inclusive, entre elas, está bem descrito ali em vários idiomas, de que a população deve girar em torno de 500 mil pessoas. Além da placa da Geórgia, no estado da Geórgia, também tem os caixões da FEMA. Os caixões da FEMA estão centrados basicamente no estado da Geórgia. E coincidência ou não, em 1910, neste mesmo estado da Geórgia, reuniram-se as famílias Illuminati. Lideraram essa reunião, foi uma única reunião, foi liderada pela família Rothschild e pela família Rockefeller, que são os principais expoentes dos Illuminati. Nessa época, essas duas famílias eram as líderes, como são até hoje, dos bancos que forneciam dinheiro para os Estados Unidos na época e que hoje
fornecem para o planeta inteiro, por bem dizer, ou quase o planeta inteiro. E o que aconteceu nessa reunião? Participaram as famílias Illuminati, os senhores do mundo, liderados pelos Rothschild e pelos Rockefeller. Eles criaram nesse ano a Reserva Federal Americana, o Banco Central Americano. Um banco privado, não é do governo. E o que ocorreu naquela reunião? Chamaram, além das famílias que comandam o mundo, também os proprietários de bancos, que faziam competição entre eles próprios. Chamaram para um acordo, para uma negociação. Nessa época, eles já patrocinavam cada um seus candidatos ao Senado, à presidência da República Americana. Só que a partir de então, proporam a criação da Reserva Federal. E com esse banco, eles teriam então agora uma ordenação dos trabalhos, um trabalho melhor organizado. Em termos práticos, podemos dizer que eles estavam ali formando o cartel dos banqueiros, que existe até os dias de hoje, que controla a economia mundial nos dias atuais. Para que esse cartel de banqueiros, a Reserva Federal, tivesse um respaldo perante a questão jurídica, eles movimentaram todo o seu contingente de políticos que estavam nos cargos públicos para prepararem a partir de então as leis que dessem respaldo a essa iniciativa da criação do Fundo de Reserva Americano, do Banco Americano. E aí, como é que a coisa começou a funcionar de lá para cá? Eles tiveram a oportunidade, então, a partir desse ano importante para eles, ano 11, 1910, de começar um processo de fabricação de dinheiro que existe até hoje. Eles geram dinheiro a partir do nada. Alguns estudiosos chamam de efeito Mandrake, uma alusão ao personagem dos quadrinhos dos anos 40, que conseguia fazer aparecer coisas com passe de mágica tirando da sua cartola. É assim que até hoje é feito o dinheiro. Eu vou fazer aqui um raciocínio básico sobre isso. Vamos abolir nesse raciocínio todos os termos técnicos que eles usam. E por que usam termos técnicos? Para que nós não possamos entender do que eles estão falando. Até mesmo quando tem que noticiar alguma coisa sobre essas questões, com esses termos técnicos, nós ficamos ausentes. Nós ficamos aquém do que eles estão realmente querendo dizer, porque nós não compreendemos os termos técnicos deles. Mas vamos para aqui para uma análise bem simples, que é também, você sabe, o comum aqui nesse trabalho que nós fazemos. É transformar as coisas mais complicadas de uma forma mais simples, para que o entendimento seja mais fácil. Como o governo trabalha com o Fundo de Reserva Americano, com a Reserva Federal, o banco do cartel de banqueiros? O governo americano, no princípio, era o governo americano. Hoje, são basicamente todos os governos do mundo, incluindo o nosso país, o Brasil. Vamos começar do seguinte princípio. O governo gasta muito mais do que arrecada com impostos. Esse é o princípio. E volto a dizer, é uma análise bem básica, bem superficial, bem prática e bem simples para que o entendimento seja facilitado. O governo, e eu vou tirar como exemplo o governo americano para ficar mais fácil, gasta mais do que arrecada em impostos. O que nós poderíamos imaginar pela ótica normal é de que o governo arrecada com os impostos de tudo que consumimos, que trabalhamos, que produzimos, e esse dinheiro o governo utiliza para fazer todos os processos que ele precisa. Seria o natural, mas não é. O governo gasta muito mais do que ele tem para gastar. E como ele faz para gastar o que ele não tem? Pega emprestado. Como o governo pega emprestado? Primeiro, ele vai para a sua gráfica, fabrica um papel muito bacana, com
uns desenhos muito bem elaborados e chamam de bônus do tesouro. Aqueles papéis, que na verdade são papéis que eles fazem na gráfica deles, que não é o dinheiro, não é a nota, com esse papel ele chega e num banco privado, no fundo de reserva, no cartel dos banqueiros da Wall Street, onde imperam Rothschild, Rockefeller e demais famílias Illuminati, chega lá e pede, por exemplo, $1 bilhão. Antigamente, o presidente do banco assinava um cheque. Cheque que também é papel, não é dinheiro.